encerrasse agora, eu já iria para minha casa alimentar, amém? Deus já está falando neste lugar, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7, amém? Em Salmo 115, não vai ser a mensagem que eu vou estar ministrando aqui, mas fala sobre os ídolos. Diz assim no 4: os ídolos deles são de prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não chegam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem, e todos os que nele confiam. Aí você pode me perguntar, pastora, você vai ministrar sobre esses ídolos? Não. Nesta noite eu quero ministrar para vocês uma palavra que o Senhor colocou dentro do meu coração. Mas é falando de um Deus que tem olhos e vê. É falando de um Deus que tem ouvidos e ouve. É falando de um Deus que Ele te conhece e conhece as suas dores. E é falando de um Deus que tem mãos. E a palavra de Deus diz que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Deus tem trabalhado ao nosso favor, a favor daqueles que nele esperam. Amém? Êxodo 3, 7 diz assim: e disse o Senhor: tenho visto, Deus ele vê, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido, Deus ele ouve, o seu clamor por causa dos seus exatores ou feitores, porque conheci as suas dores. Deus ele é um Deus que ele vê. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel se afastou completamente do Senhor. Eles entraram no Egito com portas abertas através de José, e ali no Egito eles foram crescendo e o favor de Deus foi alcançando a vida deles. Faraó os beneficiava porque conhecia José como governador e decidiu abençoar o povo de Israel. E às vezes, quando tudo vai bem em nossas vidas, nós nos esquecemos do Senhor. Nós paramos de buscar, nós paramos de clamar. Nós não somos os mesmos quando está tudo bem em nossas vidas. Às vezes, nos momentos de prova, de dor, de luta, de sofrimento, nós sabemos buscar mais a presença de Deus. E foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Eles se afastaram da presença do Senhor. E não demorou muito, Deus permitiu que as lutas viessem. E aquele povo começou a ser escravizado por Faraó. Ficou ali aproximadamente 430 anos sendo escravo no Egito, nas mãos de Faraó. Até que um dia aquele povo caiu em si. E a palavra de Deus diz, em Êxodo 2, 23, e aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. A servidão era tão grande que aquele povo estava gemendo, estava suspirando. E a Bíblia diz que eles clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com
e com Jacó. Você pode estar distante do Senhor. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, que você esfriou e está distante da presença do Senhor. Mas aqui está uma chave para as nossas vidas. Se você se encontra nessa condição, clame ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz aqui que aquele povo, o primeiro passo, quando eles decidiram se voltar para Deus, foi clamar. E quando eles clamaram, o Senhor ouviu o seu clamor. Eu quero te dizer que Deus, Ele escuta a sua oração. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir, nem as tuas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. É desejo do Pai ouvir a nossa oração. Aquele povo clamou. E Deus, Ele é reativo. Deus, Ele espera uma ação sua para que Ele possa reagir. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Primeiro você tem que se achegar. E a partir do momento que você se achega a Ele, Ele se achega a você. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que vêm até Ele, de maneira nenhuma Ele os lançará fora. O Senhor nunca lançará alguém que vem até a presença dEle, que clama pelo nome dEle, que diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Havia um homem à beira da estrada que começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos diziam para ele: cale, que o mestre não vai te ouvir. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, se prostrou diante daquele homem e o socorreu, porque quando você clama, Jesus, Ele te ouve, Ele te responde. Mas Ele espera uma atitude sua. Se achegue a Ele, clamor. Se achegue a Ele em oração. Busque a presença de Deus, que Ele vai ouvir. E aquele povo, 430 anos escravizados, chegou o momento que eles clamaram. E quando eles clamaram, Deus não resistiu. A palavra de Deus diz, no capítulo 3, versículo 7: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ele não disse que viu, ele disse que ele viu atentamente. Quando você está cuidando de uma criança pequena, você pode estar cuidando, olhando, mas é diferente de quando você está olhando atentamente. Uma criança pequena, qualquer coisa ela coloca na boca. E se nós não estamos atentos, ela pode se engasgar. A Bíblia diz que Deus viu a aflição do povo, só que Ele não viu de qualquer forma. Ele olhou atentamente. Porque o nosso Deus é um Deus que tudo vê. A palavra de Deus diz em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão por toda a terra e Ele contempla os bons e os maus. Deus, Ele te conhece e Ele contempla tudo que acontece na sua vida. Ele contempla tudo. Nada foge do golpe de vista de Deus. Quando nós estamos nesse momento de dor, de deserto, de luto, às vezes nós murmuramos, como ouvimos aqui, e às vezes nós até nos perguntamos: será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está vendo essa situação? Onde estava Deus quando permitiu que isso acontecesse comigo? Certa vez um irmão, ele perdeu seu filho em um grave acidente. E aquele irmão, ele ficou revoltado com Deus. Foi até o seu pastor e perguntou: pastor, com muita revolta, onde estava Deus quando permitiu que o meu filho morresse? O pastor parou, pensou, sabia que aquele homem estava diante da dor do luto, e
responder, mas respondeu para aquele irmão. Deus estava no mesmo lugar quando o filho dele morreu ali na cruz do Calvário. Nada foge do golpe de vista de Deus. Deus continua no mesmo lugar, na mesma posição. Somos nós que nos afastamos da presença de Deus, mas Ele continua ali no mesmo lugar, vendo todas as coisas. Nada foge do golpe de vista de Deus. E não há lugar na face da terra que nós possamos nos esconder de Deus. Os olhos dele contemplam todos os lugares. Deus está em toda parte. Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Uma certa vez um irmão, ele queria ser pregador do Evangelho. E ele contou esse testemunho e eu estava ouvindo esses dias. Ele queria ser um pregador do Evangelho e na igreja onde ele congregava, o pastor não lhe dava oportunidade para pregar. Ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero ser um pregador. E o pastor sempre falava para ele: fica no óleo, irmão, a sua vez vai chegar. E sempre que ele falava: pastor, me dá uma oportunidade para pregar, o pastor falava: fica no óleo, sua vez vai chegar. Até que um dia ele saiu de casa, meio revoltado, pegou a sua Bíblia e falou: hoje eu vou pregar. Ele subiu a serra da casa dele, com a Bíblia embaixo do braço. Chegou num lugar bem alto, onde tinha uma rocha, uma pedra bem grande. E ali ele começou a fazer o culto. Ele saudou a igreja com a paz do Senhor. Não tinha ninguém ali ouvindo ele, mas ele saudou a igreja com a paz do Senhor. Ele abriu a Bíblia. Ele começou a ministrar de todo o coração, como se uma multidão estivesse ali ouvindo. Depois de ministrar a pregação da palavra, ele fez um apelo para que, se alguém quisesse aceitar Jesus, viesse à frente. Claro, ninguém veio, mas ele orou pelos novos convertidos. Ele deu a bênção apostólica e ele foi embora para sua casa, feliz da vida, e falando: o pastor não me deixa pregar, mas hoje eu preguei. Passou a noite, isso foi uma sexta-feira. Quando chegou no domingo, ele foi para o culto da igreja dele. O pastor estava ministrando e depois da ministração, ele fez um apelo. E um jovem levantou as mãos lá no fundo e veio até o altar. O pastor orou por aquele jovem e ele pediu a oportunidade: pastor, eu gostaria de falar algo. O pastor passou o microfone para ele e ele começou a falar: eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu não entreguei por conta da sua ministração hoje. Eu sou um fugitivo da justiça e aqui está as duas armas. Ele colocou as armas no altar. Eu estava fugindo da polícia e, para me esconder, eu entrei debaixo das pedras. Eu entrei ali na caverna e eu não entendo como. Foi um crente ali em cima da pedra e aquele crente pregou para mim. E na hora do apelo eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Ele entregou a vida dele para Jesus e disse: pastor, eu só vim aqui para dizer que agora eu sou um crente. Eu sou de Jesus por conta da pregação daquele homem. Aquele homem não viu aquele irmão ali embaixo das pedras, mas Deus viu. Em
tratamento de quimioterapia. E todas as vezes que ela ia para aquele hospital, ela sentia um peso e ela falava para mim: este lugar é como se fosse um inferno. E Deus, Ele não pode estar comigo no inferno. Eu estou aqui sozinha. Até que um dia ela leu esse versículo: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, que significa sepultura, lugar de sepultura, o inferno, a minha cama, eis que tu ali estás também. E ela entendeu que até mesmo naquele lugar que ela achava que era um inferno para ela, o Senhor estava ali. O Senhor está em todos os lugares. Ele nos enxerga em todos os lugares, porque a promessa do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco, em todos os lugares que nós clamarmos a presença do Senhor. Por mais difícil que seja o lugar, por mais difícil que seja o ambiente, o Senhor, Ele sempre vai estar conosco. Quando nós clamamos a presença dEle. Porque o nosso Deus é um Deus que vê. O nosso Deus é um Deus que ouve. Em Jonas, eu gostaria que o Tiago colocasse aí, Jonas 2, a palavra de Deus diz, todos conhecem, que Jonas desobedeceu, não queria ministrar em Nínive e acabou ali dentro do ventre de um peixe. E quando ele estava ali naquele lugar, ele se lembrou de clamar ao Senhor. O segredo está sempre em clamar ao Senhor. Em Jonas 2, por favor, Tiago. E disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, algumas traduções está inferno, gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Porque não importa onde você está, quando você clama ao Senhor, Ele escuta o seu clamor. A palavra de Deus diz, voltando para Êxodo, o povo de Israel, que eles se lembraram e clamaram. E a Bíblia diz no versículo 6, capítulo 6, versículo 5. O Senhor, depois que eles clamaram, o Senhor respondeu e disse: e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu conserto. É interessante aqui que a palavra diz sobre gemido. O povo estava sofrendo tanto nas mãos de Faraó que começaram a gemer. Mas até o gemido, aleluia, até o gemido o Senhor ouviu. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele é o nosso intercessor. E intercede por nós até com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Às vezes tem momentos e situações em nossas vidas que não saem palavras da nossa boca. Só sai gemido de dor, mas até o gemido de dor, o Senhor, Ele escuta, Ele entende. Até as lágrimas, às vezes, a gente ajoelha e não tem palavras que saiam dos nossos lábios. Mas as lágrimas saem, a Bíblia diz que até as nossas lágrimas, o Senhor, Ele colhe um odre. Até as nossas lágrimas, o Senhor, Ele sabe interpretar o que nós queremos dizer para Ele. Com gemidos inexprimíveis, o Senhor, Ele nos atende e nos ouve. Aquele povo estava gemendo de dor. Estava doendo demais a escravidão.
A palavra de Deus diz que o Senhor conheceu as dores daquele povo. O Senhor, Ele conhece o seu andar, o seu sentar, o seu levantar. O Senhor, Ele conhece até mesmo as suas dores, diz aqui a palavra do Senhor. Ele nos sonda e nos conhece, e Ele conheceu as dores daquele povo. Às vezes, nós estamos passando por situações e imaginamos: o Senhor não está vendo, ou o Senhor não entende o que eu estou passando. Jesus, Ele entende perfeitamente tudo aquilo que nós estamos passando, porque Ele também passou por dores ali na cruz do Calvário. Se você já foi traído e sentiu a dor da traição, saiba que Jesus também foi traído pelo seu povo e Ele sabe que dor é essa. Se você já foi desprezado por alguém, saiba que Jesus, Ele entende a dor do desprezo, porque Ele também foi desprezado ali na cruz do Calvário. Se você já foi abandonado por alguém, saiba que Jesus Cristo também entende a dor do abandono, porque ali na cruz do Calvário Ele foi abandonado. Ele clamou: Pai meu, por que me desamparaste? Se você já foi desamparado, saiba que Jesus, Ele sabe que dor é essa, porque Ele também sofreu ali na cruz do Calvário a dor do abandono. Não existe dor que Jesus Cristo, como humano, não tenha enfrentado. E foi por mim, foi por você, e foi por amor a mim, foi por amor a você que Ele enfrentou tudo isso. Então Ele te conhece, Ele conhece as suas dores, Ele conhece o que você sente quando é traído, quando é desprezado, quando é abandonado. Não existe dor que Ele não conhece, e não existe dor também que Ele não coloque um ponto final. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo da alegria. Há um tempo que Deus vem com respostas. E a palavra de Deus diz em Êxodo 3:8 que Deus decidiu responder o seu povo. Portanto, desci. O Senhor saiu do seu trono, do seu lugar de glória. E a palavra de Deus que Ele diz que Ele reagiu ao clamor do povo e desceu para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. O Senhor, Ele prometeu àquele povo: eu não só os desci para livrar, mas eu tenho uma promessa para a vida de vocês. Eu tenho uma terra onde vocês serão donos, onde o pé de vocês irão pisar. E essa terra mana leite e mel. É uma terra boa, é a terra da promessa do Senhor. O Senhor livrou aquele povo, mas se livrou para quê? No 12 diz assim: e Deus diz: certamente serei contigo. O Senhor diz que é contigo, igreja. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quero te dizer que quando o Senhor cumprir a promessa, quando Ele agir na sua vida, não é para que você se afaste, não. Não é para que você se distancie, não. Não é para que você fale: agora eu estou em uma boa terra, eu não preciso mais de Deus. Mas a palavra de Deus diz que é para o povo servir a Deus neste monte. Temos que levantar o monte da gratidão, como foi falado aqui nesta noite.
afastarmos da presença dele, porque ele operou para que você possa estar aqui, servindo a ele com alegria e com gratidão. Amém? Você pode